Fala galera, professor Nório Tavares, o lindo canal Na Trilha da História. Como prometido, estamos aqui para o nosso segundo vídeo do dia. E o vídeo de hoje não poderia deixar de ser comentado, porque o momento mais importante da semana, que foi a comemoração dos 200 anos de história da independência brasileira. Beleza? Então, já vai pegando as suas anotações aí, porque hoje nós vamos falar bastante sobre a independência do Brasil. Professor Nório Tavares, o lindo canal Na Trilha da História. Vamos lá. Para entender esses 200 anos de emancipação, é preciso nós voltarmos um pouquinho e entender o contexto histórico da Europa e do Brasil durante o início do século XIX, beleza? 1808, nós estamos vivendo o auge das guerras napoleônicas. Napoleão invade todos os países que haviam ali fronteiras com a França. Ele expande o que ele chama de Império Francês. E o detalhe, Napoleão ascende ao poder como uma solução para toda a barbárie promovida pelos jacobinos da Revolução Francesa. Jacobinos esses ligados a um sentimento radical de esquerda. Detalhe, a ideia de ideologia política entre direita e esquerda advém daí, da Revolução Francesa. É um tema que nós vamos tratar em um próximo vídeo antes das eleições, beleza? Mas vamos lá. O Napoleão foi convocado para acabar com o problema gerado pela ascensão jacobinista na Revolução Francesa, que guilhotinou mais de 20 mil pessoas, inclusive os líderes do movimento jacobinista, Maximilien Robespierre e Robert Danton. E Napoleão começa ali a estruturar o governo, começa ali por meio do consulado, depois ele dá um golpe de Estado chamado 18 Brumário, inicia o processo de expansão territorial do Império Francês. O que isso tem a ver com Portugal e Brasil? Vamos lá. O reino de Portugal era um reino muito rico, mas ele dependia estruturalmente das relações comerciais com a Inglaterra. A Inglaterra era a maior potência econômica dos séculos 17 e 18 e início do 19. A Inglaterra só perde esse prestígio de nação rica, mais imponente econômica, com a ascensão dos Estados Unidos na segunda metade da década de 1920, ou com o final da Primeira Guerra Mundial, perdão, devido à situação de destruição que se interpôs na Europa após a Primeira Guerra Mundial. Mas vamos lá. A Inglaterra é uma potência e Portugal mantinha relações econômicas e administrativas com a Inglaterra. E Napoleão, ele já tentou bater de frente com os ingleses. Porém, entretanto, contudo, todavia, pois, ele não teve êxito em dobrar os ingleses. O detalhe, ambos são vizinhos, separados apenas pelo Canal da Mancha, um rio, ou uma parte da Europa bastante incomum, beleza? E o que acontece? Napoleão, ele fica ali tentando achar uma estratégia de enfraquecimento do trono britânico. Ele não consegue, então ele acende uma luz. Vou enfraquecer do ponto de vista econômico. Do ponto de vista econômico, eu consigo quebrar os ingleses. E aí ele estabelece o bloqueio continental. O que seria o bloqueio continental? Era que todas as nações estavam proibidas de comercializar, manter quaisquer tipos de relações econômicas e políticas com os ingleses. Todos os países, obviamente, ficam com medo. O imperador Napoleão falou, a gente precisa se resguardar, beleza? Apenas 3 nações não obedecem: a Rússia, a Espanha e Portugal. E Napoleão inicia campanhas militares entre esses 3 países. Napoleão invade a Península Ibérica composta por Portugal e Espanha, e invade também a Rússia. No momento que ele invade a Rússia, é o momento da sua destruição total, beleza? Mas vamos nos ater à Península Ibérica. Quando Napoleão invade a Península Ibérica, o príncipe regente Dom João de Portugal, ainda não era rei, ele vai ser aclamado rei no Brasil em 1816, o príncipe Dom João, ele
procura ali, juntamente com o Lord Cochrane, uma estratégia para evitar que ele perdesse a sua autoridade. Até mesmo porque o rei Filipe da Espanha já havia sido destronado e Napoleão colocou seu irmão José Bonaparte como monarca interino lá na Espanha. Então, a saída foi transferir a corte portuguesa, a administração portuguesa, para a sua colônia Além-Mar, a colônia mais rentável. E essa colônia era o Brasil, exatamente. Então, em 1807, meados de novembro para dezembro, a corte portuguesa zarpa com quase 20 mil pessoas. Exatamente, a corte não era composta apenas pelo rei, ou melhor, pelo príncipe e a sua esposa, a rainha, a princesa Carlota Joaquina. Ela era composta por todos aqueles que detêm títulos de nobreza e fazem parte do aparato administrativo real. Condes, duques, a pessoal da igreja, cardeais, bispos, os príncipes, barões, grãos, duques, enfim, todos os que detinham título de nobreza, eles vieram com Dom João VI. Dom João, ele traz também um arcabouço de conhecimento muito grande. E quando ele chega no Brasil, ele primeiro precisa reorganizar a estrutura do Brasil. A primeira ação de Dom João quando chega no Brasil, antes de mesmo de descer para o Rio de Janeiro, ele primeiro para na Bahia e depois se desloca para o Rio de Janeiro, é igualar o Brasil à condição de reino, ou melhor, elevar o Brasil. O Brasil até então era uma colônia e não era nem pensável, nem imaginável que um rei vivesse em uma colônia. Até então, um rei nunca sequer visitou, quanto mais residir em uma colônia. Dom João, então, faz o seguinte, eleva a condição do Brasil ao patamar de Portugal. Agora, o reino de Portugal passa a se chamar Reino de Brasil, Portugal e Algarves. Algarves é uma das possessões ultramarinas de Portugal na África. Beleza? Igualada a condição do Brasil, o Brasil agora passa a ser reino. A capital é transferida de Lisboa para o Rio de Janeiro. Ponto 1. Essa transferência de capital de Lisboa para o Rio vai aqui gerar uma ideia, uma elite dominante e vai gerar em Portugal um sentimento de desmerecimento, um sentimento de rebaixamento, beleza? Então é o primeiro ponto, o primeiro fator da independência do Brasil. A transferência da elite dominante de Lisboa para o Rio de Janeiro. Dom João transfere a corte, transfere a capital para o Rio de Janeiro, eleva o Brasil à condição de reino, certo? E também cria algumas repartições. O Banco do Brasil, 200 anos, constituiu em 2008 o Banco do Brasil. Foi criado em 1808, então em 2008 o Banco do Brasil completou 200 anos. Os Correios, essa empresa maravilhosa que todo mundo adora, ama de paixão, que é eficiente, que nunca atrasou um produto seu, nunca amassou nem rasurou um produto seu. Exatamente, é uma empresa bicentenária. A Academia Real Militar, a Imprensa Régia, Real agora no caso, e também o Jardim Botânico, repartições que Dom João vai criar no Brasil, beleza? Dom João também ele reestrutura o aparato administrativo no Rio de Janeiro. Algumas curiosidades, a gente pode perceber que durante a estadia da família real não existiam palácios das dimensões dos europeus. Então, as melhores casas que pertenciam à galera que tinha mais grana no Brasil, elas foram confiscadas para serem residências oficiais da corte. Então, as casas mais interessantes, mais legais, mais imponentes, recebiam as letras PR, propriedade real. Depois, as pessoas passaram a ver que elas estavam sendo expulsas de suas casas e criou-se um trocadilho de, ao invés de propriedade real, entendeu-se, ponha-se na rua, beleza? Vamos lá então. Outro fator curioso
é que durante o traslado de Portugal para o Brasil, as mulheres nas embarcações pegaram piolhos, beleza? E aí elas rasparam as cabeças. Quando elas chegam ao Brasil, as mulheres no Brasil veem aquelas mulheres todas de cabeça raspadas, carecas, e o que elas acham? Acham que é moda em Portugal e começam a raspar a cabeça do Brasil também. É algo curioso e interessante. Mas vamos para o processo de independência. Em 1817, ou melhor, em 1816, a rainha Dona Maria I, ela falece. Ascende ao trono agora, o príncipe regente passa a se tornar Dom João VI, rei de Portugal, Brasil e Algarves, certo? Só que nós vamos ter em 1820, na cidade do Porto, em Portugal, os remanescentes da corte, a galera que não conseguiu vir para o Brasil. E essa galera, ela cria a Revolução Liberal do Porto. A Revolução Liberal do Porto foi a expulsão das tropas francesas de Portugal e a construção de um governo provisório. Olha só, o interessante aqui é nós entendermos, os revolucionários do Porto, eles expulsaram Napoleão, eles tinham o reino nas mãos, ou melhor, tinham Portugal nas mãos, eles poderiam muito bem ir lá, né, fazer o que quisessem, mas olha só o respeito à tradição, o respeito à monarquia. Eles enviam um decreto a Portugal e convocam o retorno do rei, exigem que o rei deles volte para Portugal, certo? E essa exigência faz com que acenda uma luz aqui no Brasil. Ora, nós antigamente éramos colônia. Se o rei voltar para Portugal, nós vamos voltar à condição de colônia, certo? E a Revolução do Porto, ela passa a exigir que o rei volte para Portugal e não só voltar, ela passa a exigir que o rei jure respeito à Constituição, que a monarquia se torne uma monarquia constitucional, ou seja, ela tenha os seus poderes limitados por meio de uma Constituição. Mas não existia Constituição em Portugal. O que eles fizeram? Eles convocam o soberano congresso, ou melhor, as cortes extraordinárias e gerais da nação portuguesa. As cortes gerais foram convocadas em 1821 e vão se reunir com o objetivo de estabelecer, elaborar e aprovar uma Constituição. Só que para o rei voltar a Portugal, a galera da Revolução do Porto, eles primeiro fazem com que o rei jure respeito às bases constitucionais. Mas se não tem Constituição, como é que vai ter base? O que eles fazem? Eles vão lá na Espanha, com a galera de Cádiz, que é uma outra história que a gente pode contar aqui também no canal Na Trilha da História, pegam as bases constitucionais da Constituição Espanhola e trazem para que o rei coloque a mão direita e jure respeitar a Constituição. Beleza? O rei então volta para Portugal. Só que antes dele voltar para Portugal, nós estamos vendo o murmúrio da emancipação na América. A Argentina se declara independente em 1810. Né? 25 de maio de 1810, a Argentina se declara independente. Grande Argentina. Te amo, meu país querido. Certo? A Argentina se declara independente da Espanha. E aí vai explodindo na América, a América espanhola vai ruindo em emancipações, beleza? E o que acontece? Dom João chama o filho dele, Dom Pedro, príncipe, para uma conversa pé de orelha. E ele diz, meu filho, eu vou para Portugal, mas faz-se necessário que você fique ao Brasil. Mas se for iminente a separação, prefiro que o Brasil fique com você do que com qualquer aventureiro. Então pegue a coroa, ponha em sua cabeça antes que um aventureiro venha e o faça. Beleza? São as ordens finais de Dom João VI, que vai em regresso para Portugal. Em 1820, Dom João VI retorna para Portugal e deixa o filho dele, o príncipe Dom Pedro, príncipe regente no Brasil, governando o Brasil. Só que, quando ele volta para Portugal, nós temos a convocação das Cortes Gerais, como falamos, não é isso? A convocação das Cortes Gerais gera um problema.
um problema respondido por esse carinha bem aqui, ó. Antônio Rocha Penalves, a recolonização do Brasil pelas cortes, beleza? Esse cara, ele vai pegar, fazer um apanhado de toda a deliberação que vai existir nas Cortes Gerais. As Cortes Gerais, elas tinham como finalidade recolonizar o Brasil, trazer o Brasil à condição de colônia. A segunda luzinha acende no Brasil. Opa! Nós vamos voltar a ser colônia? Não, a capital do reino é o Rio de Janeiro. Existe uma elite dominante no Rio de Janeiro. Existem proprietários, existem pessoas que fazem parte do círculo pessoal do príncipe regente. E é essa galera que começa a articular o projeto de independência. Na realidade, são várias pessoas que fazem parte desse processo, beleza? Mas os nomes principais que nós vamos citar aqui é o de sua Majestade Imperial, a Princesa Dona Leopoldina, Sua Excelência, o Ministro de Estado José Bonifácio, certo? José Bonifácio de Andrada e Silva. Ele é considerado o patrono, o pai do Brasil. Se o Brasil, em algum momento, alguém lhe perguntar ou cair uma prova, né? Quem é considerado o patrono, o pai da independência brasileira, o pai do Estado brasileiro? José Bonifácio de Andrada e Silva. Esse cara foi fundamental para a construção do Brasil. Hoje celebramos 200 anos de independência graças a José Bonifácio, graças a Dona Leopoldina, certo? Graças ao imperador Dom Pedro I. Porém, até chegarmos nesse processo de independência, nós vamos ter algumas intempéries, alguns percalços. Primeiro, estabelece uma elite dominante no Rio de Janeiro. Essa elite, ela entende que se o rei regressar para Portugal, a propriedade de ter uma recolonização é gigantesca. Beleza? Quando as cortes são convocadas, o que eles fazem? O reino é integrante, o Brasil foi integrante do reino, então precisa-se de representantes do Brasil lá em Portugal. O que eles fazem então? Eles convocam 40 deputados do Brasil. Chegando lá, um dos deputados de São Paulo, Lafayette de Andrada, irmão do Zé Bonifácio, postula o seguinte: olha, nesse egrégio, soberano, congresso, no excesso saudalício, existe uma disparidade. Nós, 40 deputados de Portugal, do Brasil, contra 100 e tantos de Portugal. Havendo em votação uma matéria pertinente ao Brasil, nós já começamos de forma desigual. Não há um equilíbrio de representatividade. Uma das falas que mais repercutiu no Soberano Congresso. Detalhe, o Maranhão, a província do Maranhão, ela envia 2 representantes. São o desembargador da relação Joaquim Antônio Vieira Belfort, de uma família tradicionalíssima do Maranhão, e o cônego José Manuel Beckman e Caldas. São os 2 deputados maranhenses que vão para as cortes em Lisboa representar a província do Maranhão no montante do que foram os 40 deputados para o Brasil. Detalhe, em 1817 nós vamos ter a Revolução Pernambucana, uma revolução de cunho liberal, que pregava a separação da região em relação ao Brasil. Não era nem em relação a Portugal, mas em relação ao Brasil. Os mesmos interlocutores da Revolução Pernambucana de 1817, eles vão estar nas Cortes Gerais em 1821. As cortes são convocadas, as cortes começam a julgar, a estabelecer as bases e passam a emitir decretos. O primeiro decreto vem no dia 9 de janeiro de 1821. 9 de janeiro é o chamado Dia do Fico, beleza? Quando Dom Pedro recebe a intimação de que ele é obrigado a voltar para Portugal, ele fica transtornado. Quem é? Quem são? O que eles querem? Quem os dá direito de me exigir retorno a Portugal? Sou eu, o príncipe, herdeiro do trono deles e regente do Brasil. E aí
as pessoas que estavam aqui começam a ficar preocupadas. José Bonifácio começa a articular com o imperador, ou melhor, com o príncipe regente, a recusa de voltar. Dona Leopoldina, muito preocupada também, começa ali a conversar com seu esposo, e o príncipe então chega: olha, se é para o bem de todos e a felicidade geral da nação, diga ao povo que estou pronto, diga ao povo que fico. E 9 de janeiro se torna o dia do fico, a recusa do príncipe regente em retornar a Portugal sob as ameaças da corte portuguesa, das cortes gerais, de recolonizar o Brasil. Só que as cortes não se dão por satisfeitas. As cortes, elas começam a emitir vários decretos, começam a aprovar várias leis que vão, de certa forma, limitando a ação do Brasil. Logo, a elite carioca que foi forjada, ela começa a conversar com o imperador: olha, nós não podemos voltar à condição de colônia, o Brasil é riquíssimo, o Brasil tem condições de viver somente sem a dependência de Portugal, certo? E aí as cortes começam a emitir uma série de decretos, e no dia 3 de setembro, semana passada, 3 de setembro, Sua Alteza Imperial Dona Leopoldina declara o Brasil emancipado de Portugal. Mais honório, mais lindo, como assim? Não foi Dom Pedro? Não, Dom Pedro tem o prestígio de ter gritado independência ou morte, mas é uma mulher, Sua Alteza Imperial Dona Leopoldina, que tem todo o mérito. Ela assina em 3 de setembro o decreto recusando e separando o Brasil de Portugal. Quando ela assina esse decreto, no dia 3, o imperador está em viagem em Santos, em São Paulo. Então o que ela faz? Assinou o decreto imediatamente, conversa com Bonifácio, despacha o decreto e envia imediatamente para o príncipe. O príncipe precisa tomar ciência disso. Não retornaremos a Portugal e não retornaremos à condição de colônia. Isso é um absurdo. Quem eles pensam que são? E o rei ou o príncipe então vai, o mensageiro vai e envia o decreto das cortes, a assinatura da separação do Brasil e Portugal. Quando? Lá já por volta de 7 de setembro, olha só, do dia 3 ao 7 de setembro. Mas por que isso tudo? Gente, não existia avião, não existiam carros, não existiam naves espaciais, enfim, o traslado de São Paulo, do Rio para São Paulo, era feito em lombos de cavalo, em carruagens ou pela costa, por navios. Mas, coincidentemente, os mensageiros eles sempre tinham que ir a cavalo. Então, demora ali do dia 3 até o dia 7, mais ou menos, para que o mensageiro encontre o príncipe. E quando ele encontra o príncipe, ele estabelece o decreto: olha, Vossa Majestade, a princesa Leopoldina lhe enviou esta carta. Quando ele lê a carta, ele fica irado, porque as cortes exigiam, eles não pediram mais, eles exigiram o retorno do rei, ou melhor, do príncipe, para Portugal. E é nesse momento que ele se ira e passa a decretar a independência do Brasil. O Brasil, em 7 de setembro de 1822, passa a se tornar independente de Portugal. O problema é que esse processo de independência ele é um processo. Ele começa em 1808, mas não termina em 1822. Por quê? Na minha concepção enquanto historiador, eu analiso que a independência do Brasil ela tem o seu ápice final em 1840. Porque pelo mesmo motivo que o imperador vai abdicar em 1831, também será o mesmo motivo que a monarquia vai ruir em 1889. Na verdade, a monarquia rui por causa dos interesses de grandes latifundiários, né, que ficaram horrorizados com a emancipação dos escravos e acharam que a república contornaria essa situação. Beleza? Mas isso é um outro assunto que nós vamos abordar mais à frente. Então, o imperador o príncipe recebe o decreto, declara Brasil emancipado. 22 de setembro de 1822, o Brasil separava-se politicamente de Portugal. Mas veja só, um fato curioso. Dom Pedro era o filho mais velho de Dom João VI.
além de imperador no Brasil, ele também era herdeiro do trono em Portugal. E o que ele faz? Ele casa o irmão dele, Dom Miguel, com a filha dele. E coloca ele em Portugal como regente. Só que mais tarde, Dom Miguel começa a se engraçar, né? Não, eu vou ficar como rei, E o que o imperador faz? Ele abdica o trono em favor do filho, Pedro de Alcântara, que será Dom Pedro II, e volta para Portugal. Inicia uma briga ali entre irmãos, vence e é aclamado Dom Pedro I do Brasil e IV de Portugal, ou Dom Pedro IV de Portugal e I do Brasil. Ele ascende como rei de Portugal e imperador do Brasil, Augusto Imperador do Brasil. E aí entra a figura mais, depois dessas que eu já disse, uma das mais notáveis, que é o imperador Dom Pedro II. A minha classificação da independência do Brasil terminar em 1840 é porque o imperador Dom Pedro II assume com 14 anos incompletos. E aí nós temos de fato um naturalizado, ou melhor, um nacional, um brasileiro nato, um cara que nasceu no Brasil ascendendo o trono, porque Dom Pedro era português, ele não era brasileiro. Detalhe, no 7 de setembro, todos aqueles após a data eram automaticamente considerados brasileiros, com exceção dos que não queriam mudar a sua nacionalidade. Outro fator foi a convocação em 1823 da Assembleia Nacional Constituinte. E um ponto interessante, quando se convoca essa Assembleia Nacional Constituinte, os deputados que estavam nas Cortes Gerais, lembra, as Cortes não acabou, as Cortes estão lá em Portugal. Existe um problema nessa separação, existe uma guerra. Um ponto interessante é que não existe uma grande comoção ou uma participação popular nesse processo de independência. Mas não dá para dizer que a independência do Brasil é um processo pacífico. Não. Houve guerras, houve províncias que não queriam reconhecer a emancipação em relação a Portugal. O Maranhão foi a antepenúltima província a reconhecer essa emancipação. Em 28 de julho de 1823 que o Maranhão vai reconhecer a emancipação do Brasil. Inclusive é feriado aqui no estado do Maranhão, certo? A adesão do Maranhão à independência, beleza? A adesão se vem daí, né? Quando o pessoal, adesão do Maranhão, o que é isso? O que é isso? A adesão do Maranhão se dá em detrimento do reconhecimento do Brasil ser independente de Portugal. Mas isso se dá por umas várias questões que não cabe aqui colocar, e é tema para um outro vídeo, certo? Um outro vídeo nós vamos fazer explicando a ideia de adesão do Maranhão à independência. Então, houve guerras para a consolidação. Detalhe, o Brasil é um país continental. Dom Pedro ele teve uma sacada, tanto o primeiro quanto o segundo, muito interessante e muito importante, porque se olharmos para a América Espanhola, que se dissipa, o vice-reino da Prata se torna Argentina, Uruguai, Paraguai, a capitania geral do Chile se torna Chile, Peru, Equador. O vice-reino da Nova Granada, Colômbia, Venezuela, enfim, a América Hispânica ela se dissipa, ela não se torna um único país. O Brasil não. O Brasil houve um momento, ou melhor, houve uma inteligência, uma articulação por parte de Dom Pedro I e Dom Pedro II, que fez com que o Brasil ficasse unificado, não fosse dissipado. E detalhe, isso foi tão forte que ainda hoje nós temos na região sul do Brasil, né, movimentos de pessoas que apontam essa questão de separatismo do Brasil, enfim. Principalmente durante as eleições, que tem uma galera aí, né, que, enfim, não cabe aqui comentar, mas vamos lá. Finalizando o nosso vídeo, galera, esse processo, ele termina em 1840, mas em 1824 nós vamos ter a primeira Constituição do Brasil, a chamada Constituição da Mandioca. Por que, professor? Por que, Honório, Constituição da Mandioca? Primeiro, estabeleceu-se que no Brasil o voto seria censitário. O que significa isso? Só pode votar e ser votado, só tem o direito de ser votado e de votar quem tem posses. E aí se estabeleceu para deputados
3.000 alqueires de mandioca e para senador 6.000 alqueires de mandioca. Estabeleceu-se que o cargo de senador era vitalício, durava-se a vida toda ou até o indivíduo pedir aposentadoria. Estabeleceu-se a criação de 4 poderes. A primeira Constituição do Brasil estabelecia 4 poderes: executivo, legislativo, judiciário e moderador. O executivo era composto pelo imperador e o primeiro-ministro e o parlamentarismo. O Brasil vai ver um misto de parlamentarismo às avessas, porque diferente da monarquia britânica, no parlamentarismo nós temos o primeiro-ministro e o gabinete ministerial. No Brasil, o imperador indicava o primeiro-ministro e esse criava, constituía o seu gabinete. Quando o imperador não estava satisfeito com o gabinete ministerial, ele passava o ferro, dissolvia. Vou constituir um novo gabinete ministerial. Beleza? Estabeleceu-se também que o catolicismo seria a religião oficial do Estado. Nem todos eram considerados cidadãos. A escravidão como regime econômico e político, certo? E aqui cabe ressaltar que a escravidão ela perdura no Brasil, mas não foi uma prática única e exclusiva do Brasil. Se nós debruçarmos os olhos sobre a história, vamos ver que na Grécia Antiga existia escravidão. Vamos ver que na África existia escravidão. E um fato curioso, os portugueses nunca pisaram na África para trazer escravos. Os negros que eram vendidos como escravos eram vendidos pelos próprios negros. Porém, existe uma historiografia que é muito... tem muito peso aí, que não pontua isso. Que coloca como se o europeu fosse o malvadão, fosse o brutal, que pegou os negros de forma banal. Não. Nos reinos africanos existia essa ideia de dominação, existia essa ideia de você subjugar o outro. E quando você subjugava o outro, aquele reino derrotado se fazia tudo. As mulheres eram estupradas por próprios negros, os homens eram levados cativos e vendidos como escravos, isso dentro dos próprios reinos, reinos de Ganda, reinos de Mali, isso tudo dentro desse processo. E aí os portugueses chegavam, os europeus chegavam e compravam os negros como escravos, certo? Mas demonizam o europeu como se ele fosse o único a escravizar negros. Não foi. E não, a escravidão não é um objeto só de pessoas negras, um fato só que afetou as pessoas negras. Não, a escravidão afetou todos os povos. Agora mesmo, se nós formos nos países comunistas, China, Coreia do Norte, Venezuela, nós vamos ver pessoas trabalhando em condições análogas à escravidão. Pessoas com trabalhos forçados. Ou seja, vivemos em um mundo contemporâneo que ainda tem esse fator latente. Não foi uma característica exclusiva de brancos, de portugueses e africanos. Beleza? Então, a escravidão como método econômico e estabeleceu-se que o Brasil seria um império. O Brasil seria um império governado por um imperador. Dom Pedro I ascende como imperador do Brasil. E há 200 anos, ele, juntamente com José Bonifácio, Dona Leopoldina, separaram o Brasil de Portugal. Beleza, galera? O vídeo ficou grande, mas é isso aí. Canal Na Trilha da História. Deixe o seu like, compartilhe esse vídeo, beleza? Faça ele chegar ao máximo de pessoas possíveis. Tem muita coisa legal. Hoje nós produzimos 2 vídeos. O primeiro em relação à Rainha Elizabeth, e esse agora não poderia deixar de comentar o processo de independência do Brasil, beleza? Completamos 200 anos de independência. Olha só, o Brasil é um país novo, né? Bem recente, com 200 anos de independência, e muita coisa legal ainda vai vir nos próximos Na Trilha da História, beleza? Forte abraço. Curte esse vídeo, deixa o seu like, se inscreve lá no Instagram, @maestrotavares28. Lá também tem o link na bio para você vir aqui no YouTube e deixar seus comentários, deixar suas críticas, enfim. Valeu? Professor Honório Tavares, o lindo canal Na Trilha da História. Um forte abraço e até o próximo vídeo.